Olá! Nesta análise, vamos abordar os fundamentos do direito administrativo. Compreender os princípios que guiam a administração pública é um tema essencial para a atuação do agente público e, claro, um assunto de altíssima relevância em provas de concurso. Para a gente começar a entender o direito administrativo, vale refletir sobre uma situação do dia a dia. A resposta para essa diferença de poder entre o Estado e um cidadão particular está bem no centro dos conceitos que vamos ver agora. De forma didática, o direito se divide em dois grandes campos. De um lado, temos o direito privado. Ele cuida das relações que são horizontais, ou seja, de igualdade entre as pessoas, como um contrato de aluguel, por exemplo. Do outro lado está o direito público, que organiza a relação vertical entre o Estado e cada um de nós. É aqui que o Estado age como uma certa superioridade, com supremacia, podendo impor obrigações, como a ordem de um agente de trânsito para parar o carro. Mas, afinal, o que faz o direito administrativo ser tão diferente? A resposta é o seu regime jurídico administrativo. Pense nele como um conjunto de regras bem específico, com prerrogativas e restrições que valem só para a administração pública. É esse regime que dá ao Estado certos poderes, mas que ao mesmo tempo impõe a ele deveres que a gente não encontra nas relações privadas. E a essência de todo esse regime especial pode ser entendida a partir de dois princípios que são fundamentais. Eles podem parecer opostos, mas na verdade eles se complementam. Um dá poder e o outro impõe limites, tudo para garantir que a atuação do Estado seja sempre em nome do interesse de todos. O primeiro pilar é a supremacia do interesse público. Essa é a ideia de que o interesse da coletividade, do todo, deve prevalecer sobre o interesse de uma única pessoa. É por causa desse princípio que o Estado ganha poderes especiais, prerrogativas. Um exemplo clássico é a desapropriação de um terreno particular para construir uma escola ou um hospital. O bem de todos se sobrepõe. Agora, para equilibrar a balança, vem o segundo pilar, a indisponibilidade do interesse público. Esse aqui funciona como um freio, uma restrição ao poder do Estado. Ele diz basicamente que o patrimônio e os interesses públicos não pertencem ao governante ou ao agente público. O administrador é só um gestor de algo que é da sociedade inteira. Por isso, ele não pode dispor da coisa pública como se fosse sua. E é isso que o obriga, por exemplo, a fazer um concurso público para contratar, em vez de simplesmente nomear quem ele quiser. Então, vamos organizar essa ideia. O princípio da supremacia gera as prerrogativas, os poderes para o Estado, como o poder de desapropriar. Já o princípio da indisponibilidade impõe as restrições, os deveres, como a obrigação de fazer um concurso público para garantir que todos tenham a mesma chance. São os dois lados da mesma moeda, poderes de um lado e deveres do outro. Bom, dentro do direito, as normas podem ser de dois tipos, regras e princípios. As regras são bem objetivas, diretas, é tudo ou nada. Pensa numa lei que fixa um prazo de 30 dias. Ou você cumpre ou não cumpre. Simples assim. Já os princípios são diferentes. Eles são diretrizes mais gerais, mais abertas, como boa-fé ou moralidade. Eles funcionam como uma bússola, orientando a interpretação e a aplicação das leis, e podem ser aplicadas com mais ou menos intensidade, dependendo do caso. Outra diferença importante entre as regras existe hierarquia. A Constituição está acima de uma lei comum, por exemplo. Mas entre os princípios, não existe essa hierarquia fixa. Quando dois princípios entram em conflito numa situação real, a solução vem através da ponderação. O que se faz é analisar o caso concreto para ver qual princípio vai ter mais peso, qual deve prevalecer naquela situação específica. Os princípios também podem ser classificados em expressos e implícitos. É bem simples de entender. Os expressos são aqueles que estão escritos textualmente na lei, como os do artigo 37 da Constituição, que a gente já vai ver. Os implícitos não estão escritos de forma clara, mas a gente consegue deduzir que eles existem a partir da lógica do sistema jurídico como um todo. Um bom exemplo é o princípio da razoabilidade. E quando a gente fala de princípios expressos, o ponto de partida é sempre a Constituição Federal. O artigo 37, especificamente, traz um conjunto de 5 princípios que são a base de toda a atuação da administração pública no Brasil. Conhecer esses 5 é simplesmente obrigatório para qualquer concurso. E, para facilitar a memorização desses 5 princípios constitucionais, existe um recurso mnemônico muito conhecido e extremamente útil, o acrônimo LIMP. Cada letra corresponde a um dos princípios que vamos detalhar agora. Então vamos lá. O LIMP significa L de legalidade. Para o administrador público, isso quer dizer que ele só pode fazer o que a lei autoriza ou determina. É o contrário do particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe.
E de impessoalidade, que exige um tratamento igual para todos, sem favorecimentos ou perseguições, e também proíbe a promoção pessoal de agentes públicos com o uso da máquina pública. M de moralidade. A atuação pública não basta ser legal, tem que ser também ética, honesta, de acordo com a boa-fé. P de publicidade. A regra é que os atos públicos sejam transparentes, abertos a todos. A publicidade é inclusive condição para que eles tenham validade, com exceção, claro, dos casos de sigilo previstos em lei. E, por fim, o E de eficiência, que foi o último a ser incluído. Ele exige que a administração busque sempre os melhores resultados, com a maior economia de recursos possível. E é muito importante entender que a aplicação desses 5 princípios é total, é amplíssima. Eles valem para a administração direta e para a indireta, o que inclui autarquias, fundações, empresas públicas, todo mundo. Eles se aplicam aos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, quando estão exercendo função administrativa. E, claro, valem para todas as esferas da federação: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ninguém escapa. Portanto, compreender esses fundamentos todos, desde a diferença entre direito público e privado, passando pelos pilares da supremacia e da indisponibilidade, até chegar nos princípios expressos do LIMP, é absolutamente crucial. Eles não são conceitos abstratos distantes, são, na verdade, os mecanismos que definem os poderes e principalmente os limites do Estado, protegendo os direitos dos cidadãos e garantindo que a administração atue sempre em busca do interesse público. Se este material foi útil para os seus estudos, não deixe de curtir e se inscrever no canal.